você mergulhar fundo, você acaba pegando a dúvida pra você. Se você pega de cabeça e entra. Por isso que eu falo pra minha equipe de jovens, pra quando eu prego em alguns lugares, ministro, eu falo assim, ó, mergulhe fundo na palavra de Deus. Porque quando você mergulha, quando um mergulhador, ele decide ficar no raso, ele vai conhecer aquilo que todo mundo conhece. Quando o mergulhador, ele decide ir mais fundo, ele vai conhecer novas espécies de peixes, novas espécies de plantas. Então, por isso que eu falo, mergulhe fundo na palavra de Deus, pra você ser surpreendido mesmo pelo mais que Deus tem pra tua vida, né? Então, assim, se você também mergulhar na ciência, você vai começar a falar, meu, não é possível que o homem vem do macaco, sim. Você vai começar a ter isso. Então, eu já entrei na faculdade sabendo que eu estou indo pra uma ciência. Pra uma ciência. Só que, assim, Deus me confirmou algo, então alguma coisa alguma coisa Deus tem de propósito. Beleza. Chegou no primeiro ano, comecei a aprender a história da psicologia. Super legal. Ops, eu quase falei que era muito chato. Mas enfim. A gente não pode, né, desmerecer, né? Bom, mas enfim, não é, né? É um negócio, aquela teoria, né? Sim. Aí eu falei, nossa, né? Aí você começa a aprender, aí você começa a ver os seus professores falando que o homem veio do macaco por causa da evolução, porque a gente aprende o cérebro humano. Então eu aprendi a evolução do cérebro humano, né? As partes do cérebro humano. E pela ciência, o macaco é isso e aquilo, né? Então eu já fiquei assim, Jesus, onde o senhor me colocou, né? Onde que eu tô fazendo aqui, né? Só que eu falei assim, ó, eu vou estudar, mas eu não vou mergulhar. Eu já deixei claro isso pra mim. E eu creio que Deus, ele honra quando a gente fala isso. Não é que eu não iria estudar o que eu precisava estudar, mas eu não iria mergulhar, porque eu não ia deixar a minha fé ser abalada. Porque eu já ouvi muitos, até filhos de pastores, pessoas que eram muito firmes, foram pra psicologia achando que iam ajudar na igreja e acabaram se perdendo no meio dela. Então eu falei, esse não vai ser meu objetivo. Então assim, já discuti com professores ateus, né? Porque teve uma aula que um professor chegou em mim, no meio da sala de aula, porque todo mundo sabia que eu era cristã. E eu falava mesmo, uma vez eu aprendi um negócio de encosto lá, mas era um negócio da psicologia, meu. Eu falei, o que é isso que tá aprendendo? Macumba? Os meus amigos riam muito, não desmerecendo as religiões, mas meus amigos riam bastante, porque, meu, tudo pra mim era... Porque tem uma matéria da psicologia sobre a vigília e tudo mais. Eu falava, gente, vigília? Ela tem isso na igreja, né? Então, tudo eu levava assim né? Então, assim, meus amigos, sabe aquela coisa que quando fala alguma coisa contra, eles já faziam até assim pra mim, ó. E eu já ficava assim, né? Já tava preparada. Só que eu sempre fui muito quieta. Tipo assim, se a pessoa... Você vai lá e briga comigo, eu choro, sabe? Eu sou muito chorona, assim. Então eu ficava... Aí teve uma vez que um professor... Então assim, eu levava muito pra Deus, né? Aí teve uma vez que um professor ateu virou na sala... Gente, eu não sei... Ele virou e falou assim... Acho que ele já tava com um pouquinho de raiva de mim. Aí ele falou assim, porque... vocês cristãos vêm pra gente com historinhas infantis. A gente, ciência, vai até vocês com palavras rebruscadas, sei lá, né? Eu sei que ele usou esse termo, rebuscadas, existe essa palavra, né? Acho que sim. Gente, me deu tanto nervoso naquela hora, eu saí da sala, porque eu não aguentei, começou a me dar uma ansiedade muito forte, eu não aguentei, e eu saí da sala e eu orei, eu falei assim, Deus, é o seguinte, eu não vou aguentar esse professor aí, acho que tava no 3º ano da faculdade. Aí eu coloquei a prova, falei, Deus, ou eu ou ele aqui nessa faculdade. Se o senhor tiver um propósito, o senhor vai me falar dele estar aqui. Se não, ou é eu ou é ele nessa faculdade aqui. Beleza, passou a semana. Chegou na próxima semana, que era a aula dele, do nada, começou um negócio, ficamos sem aula da aula dele. Ficamos sem aula, ele não apareceu na outra semana. E normalmente, o que acontece quando o professor não aparece? É avisado antes pra colocar um substituto. Não teve substituto, nada. Do nada, foi mandado embora. Meu Deus. De uma semana pra outra. E eu falei, Deus, é o Senhor falando, Deus sempre me provando, continue. Deus sempre me provando isso. Porque eu estava a ponto de parar mesmo, assim, no 3º ano. Eu falei, Deus, não dá pra mim, tá batendo muito contra a minha fé. Não que eu esteja duvidando do Senhor, mas tá indo muito assim, não tá dando certo isso aqui. Aí aconteceu isso. Aí começou determinadas aulas, né? Começou as aulas, nem sei se eu devo citar aqui, mas enfim, aí começou umas determinadas aulas que eu falei, eu não aceito isso. Tinha perguntas na prova que eu sabia a resposta. E eu olhava pra pergunta, eu lembrava da resposta que eu estudei, porque eu sempre fui estudiosa. E eu olhava pra pergunta, eu olhava pra resposta e eu falava, Deus, o que eu faço?
Daí eu falava, o que eu fazia? Respondia a Bíblia. Por quê? Porque eu não deixava, eu não queria que nada tirasse o meu foco de Jesus. Eu não preciso. É o que eu falei pra Deus, eu não preciso disso. Se o Senhor tá me chamando pra cá, é porque, né? E aí eu tirava menos as notas minhas. Eu poderia, por exemplo, ter tirado 9, talvez tirava 7, porque essas perguntas a professora... Aí teve um dia que a professora falou, Gabriela, eu preciso falar com você. Eu falei, né? Por quê? Porque eu tava respondendo tudo nada a ver, né? Algumas coisas. Aí teve um trabalho que a gente teve que fazer também, que era um caderno lá pra explicar toda a matéria. Eu coloquei, segundo a Bíblia, Gênesis 1, fala... Não, daí eu coloquei, fala tal. Porém, segundo a psicologia... Beleza, aí vai eu de novo, Gabriela. Falei, oi, professora. Então, daí, né, então, assim, a gente sempre teve esses embates